Olá, exploradores do espaço! Preparem-se para lançar seus cérebros em órbita, porque hoje vamos mergulhar em um mar de descobertas com 10 curiosidades incríveis sobre a Lua. Sim, aquela bola de cristal gigante que ilumina nossas noites e inspira poetas e amantes há milênios. Acham que a conhecem? Preparem-se para questionar tudo, porque vamos desvendar os segredos lunares, desde sua fria superfície coberta de poeira até sua influência silenciosa sobre nosso planeta. Apertem os cintos, porque essa jornada vai ser mais emocionante que um passeio de foguete. Você sabia que a Terra tem apenas uma Lua? É isso mesmo. Enquanto outros planetas do nosso sistema solar, como Júpiter e Saturno, ostentam dezenas de luas, nós temos apenas uma. E acredite, ela é bem importante. Imagine a Terra sem a Lua. Nossas noites seriam muito mais escuras, as marés seriam bem diferentes, e a própria evolução da vida poderia ter tomado outro rumo. A Lua, apesar de parecer pequena no céu noturno, exerce uma força gravitacional considerável sobre a Terra. Mas calma, não precisa se preocupar com a Lua caindo na sua cabeça. Ela está, em média, a 384.400 quilômetros de distância. E acredite, essa distância é perfeita para que possamos admirá-la em todo o seu esplendor. Já sonhou em flutuar como um astronauta na Lua? Bem, parte do seu sonho pode se tornar realidade. Devido à menor massa da Lua, a gravidade em sua superfície é cerca de 6 vezes menor do que a da Terra. Isso significa que se você pesa 60 quilos na Terra, na Lua você se sentiria como se tivesse apenas 10 quilos. Imaginem só, dar saltos gigantescos, carregar objetos pesados com facilidade e se sentir leve como uma pena. Essa diferença na gravidade é um dos fatores que tornam a exploração lunar tão desafiadora e ao mesmo tempo fascinante. Quem sabe um dia, no futuro, possamos todos experimentar essa sensação única de leveza lunar. Preparem-se para uma notícia bombástica. A Lua está se afastando de nós. Calma, não precisa entrar em pânico. Isso acontece a uma taxa muito lenta, cerca de 3,8 centímetros por ano. Para ter uma ideia, isso é mais ou menos a mesma velocidade que as unhas das suas mãos crescem. Mas como isso é possível? A resposta está na física, é claro. A interação gravitacional entre a Terra e a Lua causa um fenômeno chamado aceleração de maré, que faz com que a Lua se afaste lentamente de nós ao longo do tempo. Mas não se preocupe, a Lua não vai nos abandonar tão cedo. Ela vai continuar iluminando nossas noites por muitos milhões de anos. E quem sabe até lá, a humanidade já tenha colonizado outros planetas e a distância entre nós e a Lua seja apenas um detalhe. Já parou para pensar como seria um mundo sem sons? Na Lua, essa é a realidade. Diferente da Terra, a Lua não possui atmosfera para propagar ondas sonoras. Isso significa que lá reina um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo impacto ocasional de um meteoro ou pelos passos de um astronauta sortudo o suficiente para pisar em sua superfície. Imaginem só, um céu noturno estrelado, sem o zumbido dos carros, o canto dos pássaros ou o burburinho das cidades. Apenas o silêncio profundo e a imensidão do cosmos. Essa ausência de atmosfera também tem outras implicações. Na Lua não há vento para espalhar a poeira, o que significa que as pegadas dos astronautas da missão Apollo ainda estão lá, intactas, como se tivessem sido deixadas ontem. Quando olhamos para a Lua a olho nu, é fácil perceber áreas mais escuras que se destacam em meio à superfície clara. Essas manchas escuras, que os antigos astrônomos confundiram com oceanos, são na verdade vastas planícies de lava solidificada, conhecidas como mares lunares. Mas como esses mares se formaram? Bilhões de anos atrás, a Lua era um lugar muito mais ativo geologicamente, com vulcões em erupção e rios de lava fluindo livremente. Com o tempo, essa lava esfriou e se solidificou, formando as planícies escuras que vemos hoje. Esses mares lunares, apesar de não conterem água, são uma prova da história turbulenta e fascinante do nosso satélite natural. A Lua e a Terra.
duas irmãs cósmicas nascidas da mesma nuvem de poeira e gás há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Imagine só, enquanto os dinossauros caminhavam sobre a Terra, a Lua já estava lá, observando tudo de camarote. Estudar a Lua é como voltar no tempo e desvendar os mistérios da formação do nosso próprio planeta. A composição da Lua, sua história geológica e sua relação gravitacional com a Terra fornecem pistas valiosas sobre a evolução do sistema solar. E pensar que essa história épica está escrita nas crateras, montanhas e planícies daquela esfera prateada que ilumina nossas noites. Lua cheia, lua nova, quarto crescente, quarto minguante. Você já deve ter ouvido falar sobre as fases da Lua, mas sabe como elas acontecem? Ao contrário do Sol, a Lua não emite luz própria. O que vemos é a luz do Sol sendo refletida pela superfície lunar. À medida que a Lua orbita a Terra, a porção iluminada pelo Sol muda de perspectiva para nós, criando as diferentes fases lunares. É como uma dança celestial, com a Lua mudando de forma a cada noite, um espetáculo que fascina a humanidade há milênios. Você já se perguntou por que o mar avança e recua ao longo do dia? A Lua, com sua força gravitacional, é a principal responsável pelas marés aqui na Terra. É como se a Lua estivesse puxando a água dos oceanos, criando uma protuberância na direção dela. Essa protuberância causa a maré alta. E como a Terra está em constante rotação, a cada dia temos 2 marés altas e 2 marés baixas. Um ciclo que se repete há milhões de anos. A influência da Lua nas marés é mais um exemplo de como os eventos cósmicos influenciam diretamente a vida no nosso planeta. Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Em 20 de julho de 1969, o mundo inteiro parou para assistir a um dos eventos mais marcantes da história. A chegada do homem à Lua. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, astronautas da missão Apollo 11, realizaram o sonho milenar da humanidade de alcançar outro corpo celeste. A imagem da pegada de Armstrong na superfície lunar se tornou um ícone da conquista humana e um lembrete de que não há limites para o que podemos alcançar quando trabalhamos juntos em busca de um objetivo comum. A Lua, ao longo de bilhões de anos, foi bombardeada por asteroides, meteoros e cometas, deixando sua marca em forma de crateras. Estima-se que existam mais de 500 mil crateras com mais de 1 quilômetro de diâmetro na Lua. Algumas dessas crateras são tão grandes que podem ser vistas da Terra a olho nu. A cratera Tycho, por exemplo, tem 85 quilômetros de diâmetro e é uma das mais jovens da Lua, com cerca de 108 milhões de anos. Observar essas cicatrizes lunares é como folhear um álbum de fotos cósmico, cada cratera contando uma história sobre o passado turbulento do nosso satélite natural. E aí, exploradores do espaço, gostaram da nossa viagem pela Lua? Espero que tenham se maravilhado com as curiosidades que descobrimos juntos. A Lua, apesar de ser o corpo celeste mais próximo da Terra, ainda guarda muitos mistérios a serem desvendados. Mas uma coisa é certa: a Lua continuará a nos fascinar, inspirar e alimentar nossa curiosidade por muitos e muitos anos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, exploradores!